agora eu descrevi para vocês os nucleotídeos e a estrutura do DNA. A gente agora começa a falar da parte funcional do DNA. Primeiramente, a replicação do DNA, a capacidade que o DNA tem de criar cópias dele mesmo. Antigamente, a gente chamava de autoduplicação do DNA. Entretanto, a gente está evitando esse nome hoje em dia, porque auto dá ideia de próprio, né? É como se o DNA fizesse tudo sozinho. Ele não faz tudo sozinho, gente. Ele vai precisar de uma série de enzimas para poder chegar e trabalhar no processo de duplicação. Daí, melhor não usar essa nomenclatura, melhor, moçada, a gente chamar pelo nome de replicação do DNA. Vou apresentar o DNA dentro do modelo de escada. Então, no modelo de escada do DNA, lembrem-se que a gente tem, o corrimão representa fosfatos e pentoses alternados, e a gente tem os degraus, as bases nitrogenadas ligadas pelos pontos de hidrogênio. Tem várias enzimas relacionadas com a duplicação do DNA. Destaque, moçada, para duas delas. Uma enzima chamada de DNA helicase. A enzima DNA helicase é uma enzima que ela vai quebrar as pontes de hidrogênio que ligam a dupla hélice e com isso vai separar as duas fitas. Ou seja, a gente através da DNA helicase vai quebrar as pontes de hidrogênio, separar a fita de adeninas da fita de timinas. Beleza. A outra enzima, moçada, que vai trabalhar no processo, chama DNA polimerase. A outra, claro, das mais importantes, né? Você tem várias enzimas trabalhando. A enzima DNA polimerase, ela então adiciona novos nucleotídeos. Sendo, gente, que ela adiciona novos nucleotídeos, exatamente seguindo a regra de pareamento, né? A adenina pareia com timina, e aí a gente vai adicionando os nucleotídeos e ligando eles. Timina pareia com adenina, a gente vai ligando os novos nucleotídeos entre si à medida que nós vamos pareando. E com isso, eu fabriquei duas moléculas novas. Percebam, por favor, que as duas moléculas novas são iguais à molécula original. Essa molécula original é toda de adeninas e timinas. Essa aqui é de adeninas e timinas. Essa aqui é de adeninas e timinas. Sendo que a duplicação do DNA, ela é chamada de semiconservativa. Ora, por que o nome vai ser semiconservativa nesse caso? O nome semi quer dizer metade. O nome semi, metade, a replicação ela é semiconservativa, porque cada DNA filho conserva metade das cadeias do DNA original. Semi quer dizer metade, né? O DNA tem duas cadeias. Metade de duas é uma. Então, semi-metade, porque cada DNA filho conserva metade, conserva uma das cadeias do DNA original, do DNA parental. É por isso, moçada, que de propósito, quando eu desenhei para vocês, eu desenhei o DNA original em preto e as fitas novas eu desenhei em azul. Pode notar, isso aqui é o DNA original e esses dois são DNAs novos. Nos DNAs novos, eu tenho uma cadeia preta. Essa cadeia preta, ela é uma fita original. E tenho uma cadeia nova. Eu tenho uma fita nova. Pode notar que na outra molécula eu tenho uma cadeia preta, uma fita original. E eu tenho, moçada, uma fita azul, uma fita nova. Por isso que, gente, o nome vai ser semiconservativa. Cada DNA filho conserva uma das cadeias do DNA parental, conserva uma e faz uma nova. Conserva uma e faz uma nova. Qual é a grande vantagem da duplicação semiconservativa? A vantagem da duplicação semiconservativa é que ela é mais precisa. Uma vez que ela é mais precisa, ela apresenta menor chance de erros, menor chance de mutações acontecerem. Quando eu falo nisso, moçada, estou falando de mais precisa e com menor chance de mutações em comparação com a molécula de RNA. Nós estamos falando da estrutura do DNA. Eu adianto para vocês
alguns detalhes sobre a estrutura da molécula de RNA. Para começar, enquanto o DNA apresenta desoxirribose, o RNA apresenta ribose. Diferença número 1, né? Diferença número 2. Enquanto o DNA apresenta como bases nitrogenadas adenina, citosina, guanina e timina, o RNA apresenta adenina, citosina, guanina e uracila. Enquanto o DNA é uma molécula bicatenária, olha que nome lindo, bi2, cátena, cadeia, quer dizer, moçada, que apresenta duas cadeias. A molécula de RNA, ela é monocatenária. Mono 1, cátena, cadeia, ela apresenta apenas uma única cadeia, ela apresenta apenas uma única fita. E, gente, por que não seria bacana o RNA ser o nosso material genético? Por que o DNA é um material genético e não a molécula de RNA? Por que o DNA é o mais importante? Ele, moçada, é o que está nos cromossomos e não o RNA. Gente, eu tenho vários motivos para isso. Quando a gente vai lá e compara o DNA com o RNA, primeiro, moçada, a gente colocou aqui a estrutura, né? O DNA, ele acaba sendo mais estável. Uma vez que ele é mais estável, automaticamente ele é menos mutagênico. E como ele é menos mutagênico, ele conserva melhor as características que você tem. Você é lindo, fofo e maravilhoso do jeito que você está aí e ninguém mexe em time que está ganhando, né? A gente, moçada, tem aquela comparação idiota para fazer, né? Você é um desenho 99% concluído. Você é basicamente perfeito. Se acontece uma mutação, e mutações acontecem aleatoriamente, completamente na doida, é como se eu fechasse os olhos e mexesse em você na doida. Se eu fechar os olhos e mexer em você na doida, dificilmente eu vou melhorar alguma coisa. Possivelmente eu vou estragar. Então é por isso que eu gosto do DNA estável. O DNA ele é bem conservador. Ele pega o que você já tem organizado e evita mudanças. Se você vai lá e fecha os olhos e muda a mutação na doida, dificilmente você vai ter algum efeito positivo. Provavelmente você vai se prejudicar. Enquanto que o RNA, ele é mais instável. Ele é mais instável. Ele é mais mutagênico. Nesse caso, como ele é mais mutagênico, ele não conserva bem as características que você já tem. Se você tivesse um material genético de RNA, você ia mudar pra caramba. E essas mudanças são perigosas, né? Como eu disse, você é bonitão, perfeito, do jeito que você está aí. Fechar os olhos e mexer em você, na doida, não vai ser legal. De modo, moçada, que o RNA, ele não é confiável. Ô Landim, por que o DNA, ele é mais estável? Por que o RNA, ele é mais instável? Ok, para começar, o lance do DNA ser mais estável é porque ele tem desoxirribose, enquanto que o RNA instável, ele tem ribose. Motivo número 1. Motivo número 2. O DNA, ele apresenta duas cadeias. E o RNA só apresenta uma cadeia. E Landinho, o que é que isso tem a ver? O que é que isso tem a ver? Era uma vez uma molécula de DNA com as duas cadeias que ela tem. Era uma vez uma molécula de RNA apresentando apenas uma cadeia. Para eu poder, gente, fazer uma mutação, eu vou ter que pegar e trocar alguma coisa. Por exemplo, vou ter que trocar essa adenina, eu vou ter que trocar essa uracila. No DNA, no RNA. Pergunta para vocês, quantas interações químicas eu vou ter que destruir para poder arrancar essa adenina daqui e trocar ela por alguma coisa? Conta comigo. Para poder arrancar essa adenina, eu vou ter que cortar bem aqui e cortar bem aqui.
Então, eu vou ter que cortar em 1, em 2 e em 3 pontos, tem que cortar as pontes de hidrogênio. Enquanto que para o RNA, para eu tirar essa uracila, basta cortar aqui e aqui. 1, 2 interações. Olha a diferença. Para eu poder pegar o DNA e modificar o DNA, para eu poder trocar essa base nitrogenada por outra, eu tenho que quebrar em 3 pontos a molécula. 1, 2 e 3. Para quebrar o RNA, basta eu quebrar a molécula em 2 pontos. 1, 2. Gente, o que é mais fácil você quebrar? Em 3 pontos ou em 2 pontos? Gente, em 2 pontos é mais fácil de quebrar, né? Aqui, quebrei 1, 2 vezes, eu já posso alterar. Aqui, quebrei 1, 2 vezes, não posso alterar ainda. Eu tenho que quebrar a terceira para poder mudar. Ou seja, a gente tem lá, no caso do DNA, além da desoxirribose ela ser mais estável, o fato de você ter 2 cadeias, você tem mais interações a serem quebradas. Com mais interações, automaticamente, acaba sendo mais difícil de você quebrar. Enquanto, moçada, aqui no RNA, você tem menos interações químicas, automaticamente é mais fácil de quebrar, né? Então, a gente vai ter no DNA mais interações químicas para quebrar. Então, automaticamente, é mais difícil de quebrar. No RNA, nós teremos menos interações químicas e automaticamente é menos difícil de quebrar. Mas, pessoas, eu ainda tenho um outro motivo que justifica por que nesse caso o DNA é o material genético e não o RNA. Comparando o DNA com o RNA apresenta uma replicação semiconservativa. E a replicação semiconservativa, ela vai ser mais precisa, ela vai acumular menos erros. Enquanto que no RNA, ele não tem uma replicação semiconservativa. A replicação do RNA não é semiconservativa. Isso quer dizer que ela será menos precisa. Isso quer dizer que ela acumula mais mutações. É bom lembrar, pelo amor de Deus, que o RNA só vai se replicar no único grupo de criaturas, vírus de RNA. Então, o RNA ele somente é capaz de criar cópias dele mesmo, só se replica em vírus de RNA. Como é o caso, moçada, de alguns vírus que a gente lembra para vocês. Gripe, dengue. Então, são os únicos caras onde nós temos a replicação do RNA, e essa replicação não é semiconservativa, ela é muito mais complicada. Por que essa replicação ela é muito mais complicada? Beleza? Comparando a duplicação do DNA com a duplicação do RNA. Estava comentando, moçada, com vocês, que o RNA é apenas uma fita. Então, o RNA está aqui uma fita de RNA. Vamos duplicar o RNA? Para a gente duplicar o RNA, moçada, eu vou fazer uma cadeia complementar. Cadeia complementar aqui nesse caso. Pronto? Eu tenho aqui a cópia do RNA. Cá entre nós, gente, essa cópia não está muito precisa não, né? Porque a cadeia original, ela era toda de uracilas. E a cópia agora é toda de adeninas. Ou seja, não está idêntico. Então eu vou ter que fazer uma cópia da cópia. Eu vou fazer uma cópia da cópia, adenina pareia com uracila. E agora, gente, quando eu tiver a cadeia de uracilas, aí sim, né? O original é de uracilas, agora é de uracilas. Essa cópia da cópia, somente nesse caso, ela é igual ao original. Landim, e qual o problema de você trabalhar desse jeito? Qual o problema? É que eu tenho 2 chances de errar. Todo mundo sabe que quando você bate xerox de xerox, sempre sai um cocô. Xerox do original sai bem bonitinho, mas xerox de xerox sempre sai uma merda. Por quê? Quanto mais vezes eu copio
uma informação, mais pedaços da informação são perdidos, e isso acumula, gente, uma quantidade maior de erros. No caso de você duplicar o RNA, olha que eu tenho duas chances de errar. Primeira chance de errar quando eu faço a cópia. Segunda chance de errar quando eu faço a cópia da cópia. Ou seja, xerox, xerox de xerox. Então a gente tem lá uma primeira chance de cometer um erro, quando a gente vai lá e faz a cópia. E uma segunda chance de cometer um erro, quando a gente vai lá e faz a cópia da cópia. O resultado, quando eu duplico o RNA, que eu faço uma cópia, depois eu faço uma cópia da cópia para ficar igual ao original, cadeia de uracilas, a cópia é de adeninas, a cópia da cópia é de uracilas, a gente tem duas chances de errar. E nessa brincadeira de nós temos duas chances de errar, gente, erra muito. Quando a gente fala que erra muito, acumula muitas mutações, a gente vai ter no RNA muitas chances de errar, e automaticamente nós vamos ter que o RNA erra muito. Ele é extremamente mutagênico. Querem outra comparação idiota que eu gosto muito? Lembra daquela brincadeira de pivete? Telefone sem fio, uma ruma de pivete enfileirado, aí um sopra uma frase no ouvido do outro, para passar para o outro, para passar para o outro, só para tu ver, no final dos pivetes, a frase do final não tem nada a ver com a frase do começo. Quanto mais vezes você repete a frase, mais pedaços de informação vão sendo perdidos e acumula erros. Ou seja, quando eu copio e copio a cópia, quando eu bato xerox, e xerox, muitas chances de errar, e erra mesmo. Da o RNA é muito mutagênico. Quando eu trabalho com DNA, quando eu trabalho com a molécula de DNA, a duplicação ela é semiconservativa, não existe xerox de xerox, não existe cópia de cópia. Porque o que eu vou fazer é separar as duas fitas, a fita de adeninas da fita de timinas, e vou fazer uma cadeia complementar. Adenina pareia com timina, timina pareia com adenina, e nesse caso, moçada, duas cadeias novas. Percebam, por favor, aqui na brincadeira, que isso aqui é uma cadeia original, isso aqui, em azul, é uma cópia. Que isso aqui em preto é uma cadeia original, e que isso aqui azul é uma cópia. Enquanto, quando eu fabrico o RNA, eu faço cópia e cópia de cópia, xerox e xerox de xerox, quando eu faço o DNA, isso aqui é cópia de um original. Isso aqui é cópia de um original. Não existe cópia de cópia, não existe xerox de xerox. O que quer dizer que nós só temos uma chance de errar. Eu não tenho cópia de cópia, eu não tenho xerox de xerox. Isso aqui é cópia de um original, isso aqui é cópia de um original. Como eu só tenho uma chance de errar, isso quer dizer que na duplicação semiconservativa, nesse caso, só tem cópia de original, não tem cópia de cópia. Eu tenho menos chances de errar, no que eu tenho menos chances de errar, eu tenho menos chances de acumular mutações, o DNA, ele é pouco mutagênico. Percebam bem que a minha discussão em cima disso começou com a seguinte pergunta: por que que o DNA é um material genético? Por que que não é o RNA um material genético? O DNA ele é mais estável, menos mutagênico, mais conservador. Tanto a desoxirribose é mais estável, como duas cadeias implica em mais interações, e mais interações implica em mais difícil de quebrar. Enquanto que o RNA é mais instável, ele muda mais, ele não conserva bem. A ribose é mais instável, uma única cadeia tem menos interações para quebrar. Com menos interações, é menos difícil de quebrar, é mais fácil. E o motivo número 2 é que no DNA, a duplicação semiconservativa que ele tem, mais precisa e menos mutagênica. No RNA, não é semiconservativa,
menos precisa, mas mutagênica. Tanto é que só tem RNA como material genético algumas poucas criaturas, né? Somente alguns vírus trabalham desse jeito e vírus muito mutagênicos. Tanto o vírus da gripe quanto o vírus da dengue são muito mutagênicos. Não por acaso, todo ano eu tenho que trocar a vacina da gripe. Não por acaso, a vacina contra a dengue foi inventada super recentemente e tem efeito de proteção somente na casa de 60%. Muito pouco. Por quê? Porque esses caras têm uma replicação que não é semiconservativa, pouco precisa, muito mutagênica. Então eles acumulam muitas mutações, né? Em medicina isso tem um efeito de as vacinas não funcionarem muito bem.